Para compreender a profundidade do texto a seguir, é preciso, antes de tudo, ajustar a nossa lente sobre quem realmente somos. Muitas vezes, ao ouvirmos a palavra ego, somos condicionados a pensar no orgulho, na vaidade ou naquela faceta da personalidade que a psicologia tenta equilibrar. No entanto, na tradição da sabedoria antiga e do pensamento teosófico, o termo é utilizado com uma dignidade muito maior. Neste contexto, o ego não é a máscara social que usamos, mas sim a nossa individualidade real, a alma ou o eu superior que habita os planos abstratos do pensamento. Ele é o verdadeiro pensador, a entidade consciente que permanece através das eras, acumulando sabedoria. Para o autor, o corpo mental e o cérebro físico não passam de ferramentas, o ego é o músico, e o nosso organismo biológico é apenas um instrumento, muitas vezes limitado, que ele tenta tocar para expressar sua arte no mundo físico. Ao ler o trecho abaixo, convido você a substituir a ideia comum de ego pela visão do seu eu mais profundo e eterno, observando como ele processa a realidade de cima para baixo. Do livro A Vida do Homem em Três Mundos, N. Bezan, página 33. O corpo mental e os fenômenos a ele relacionados. O corpo mental está bastante desenvolvido na generalidade dos intelectuais, porém, sua função como instrumento de consciência não é observar os fenômenos do mundo mental em que atua, e sim servir de transmissor ao cérebro físico. A consciência do ego recebe o contato dos pensamentos externos, porém, não sabe d'onde procedem. Sua atenção está concentrada em si mesmo e ocupada em receber impressões dos mundos inferiores e sintetizá-las em percepções que por sua vez se resumem em conceitos e ideias. O ego proporciona recordações de passadas percepções que tanto contribuem ao reconhecimento dos objetos físicos, e classifica, fundamenta e formula conclusões que apresenta à sua vontade para que dentre elas escolha uma. Poderemos considerar a consciência do ego como um receptor de impressões que transmite ao corpo mental, donde as digere e assimila a consciência mental, que por sua vez transfere os resultados desta atuação ao cérebro físico, donde brotam as impressões que afetam o mundo exterior. Toda a atuação mental ocorre no mundo do pensamento, e o cérebro físico não é mais que o instrumento do pensador, como um músico que se vale de seu instrumento. A música pode dissonar por defeito do instrumento, sem diminuir o valor da composição musical, que é do compositor, por imperfeito que seja o instrumento. Neste caso, como em todos, o corpo físico é uma limitação e o único meio de que o ego dispõe para se manifestar no mundo físico, ainda que de certo modo diminua suas faculdades. Conclusão. Essa perspectiva nos devolve a responsabilidade e, ao mesmo tempo, a liberdade.
Se o cérebro físico é um limitador que diminui as faculdades do ego, o nosso trabalho passa a ser o de um artesão, cuidar da clareza mental e da saúde do nosso instrumento para que a música da nossa alma chegue ao mundo com a menor distorção possível. Compreender que a mente é um processador e não a origem da consciência nos permite observar os nossos próprios pensamentos com um certo distanciamento saudável. Não somos o ruído do instrumento, somos a melodia que busca ser tocada. Quando silenciamos as impressões inferiores e voltamos a atenção para a fonte, o vazio dá lugar à presença do verdadeiro pensador que existe em cada um de nós.